Boa tarde, aprasquianos e aprasquianas que nos assistem através dos nossos canais de comunicação. Hoje nós estamos com uma presença ilustre aqui conosco, a deputada federal Daniela Rainer. Boa tarde, deputada, tudo bem? Olá, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, aqui na Prasc, falando, né, com todos os nossos colegas aprasquianos, né, e a gente está à disposição de vocês, sempre, né, é algo que é uma pauta que eu carrego comigo desde sempre, né, e agora mais do que nunca na Câmara de Deputados, né, e na Comissão de Segurança Pública também, tá lá para defender, né, os nossos policiais, esses nossos guerreiros, né, que estão dia a dia aí na rua para cuidar, como eu digo, para cuidar de todos nós, cuidar do nosso estado, e que a gente pode ter orgulho de falar, né, que aqui em Santa Catarina o fazem com excelência, né. Conosco também, gostaria de cumprimentar nosso presidente Clailton. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Dani, né. Dani é um amigo, eu trato ela como Dani, porque é uma grande amiga que a gente tem, né. Ele é sargento e eu era soldado, por isso. A Dani, para quem não sabe, a Dani foi praça da Polícia Militar, né. Então, tá aqui, então ela sabe muito bem, né, sobre esse tema tão importante que é a segurança pública, né. Haja visto que hoje ela está participando de uma comissão tão importante lá na Câmara dos Deputados, que é na Comissão de Segurança Pública. Então, hoje a gente trouxe ela aqui para falar de um outro tema tão importante, que é as câmaras que a gente tem acopladas, né, nos nossos policiais militares, né, que hoje, né, ela está servindo mais, tá, para punir o policial do que para, né, salvar os policiais, né, de futuras, né, complicações. Então, né, com a palavra, né, deixar a palavra para ti aí, né, que estás aí, autora de um grande projeto aí que pode beneficiar os nossos policiais aí que fazem uso dela. Pode falar, deputada, fique à vontade. Então, a gente tem, eu faço parte da Frente Parlamentar de Segurança Pública, né, na Câmara de Deputados, e recentemente eu protocolei o projeto de lei 4822 de 2023, por entender que essa crescente intenção e demanda do Ministério da Justiça de colocar câmeras corporais em todos os policiais, goela abaixo, como a gente diz, né? Sem ter um estudo aprofundado da eficácia, sem analisar a realidade que as polícias vivem, sem perceber que existem equipamentos essenciais para a atividade policial, especialmente, né, no tocante às câmeras que os policiais militares aqui estão utilizando. Falta a viatura, estão trabalhando com viatura que já venceu o prazo, né? Estão trabalhando com colete balístico vencido, às vezes fora do tamanho, falta equipamentos essenciais de toda a ordem, né? Falta investimento em pessoal, enfim, falta investimentos essenciais, e aí, contramão disso tudo, querem enfiar a goela abaixo, como eu falei, as câmeras corporais nos nossos policiais. E o que a gente percebe hoje é que muitas vezes essas imagens, elas são utilizadas contra os policiais, contra a atividade policial militar e contra uma atividade que tem fé pública e que ela tem sido um inibidor da função policial, porque o policial fica muitas vezes constrangido, e eu sempre falo assim, a polícia militar, via de regra, é a primeira que chega numa ocorrência, e chega quando os ânimos estão exaltados, quando tá todo mundo naquela muvuca, né, o cidadão em conflito com a lei, o elemento em conflito com a lei, e normalmente é um ambiente extremamente descontrolado, e quem faz o controle da situação, quem acalma todo mundo, e depois que está tudo apaziguado, né, na maioria das vezes, leva para a autoridade dar sequência, né, ou seja, polícia, normalmente polícia civil, né. Então, toda essa situação, muitas vezes, não é analisada quando essas imagens vão parar na mesa de um juiz, ou Ministério Público, seja lá quem for. Então, ela está filmando do policial para frente, o que está atrás do policial, as ameaças que o policial está sofrendo, a retaguarda dele, ninguém sabe o que está acontecendo, né? Então, hoje o que a gente percebe é que equivocadamente essas imagens muitas vezes estão sendo utilizadas contra a atividade policial militar e não para favorecer a atividade policial militar como um equipamento de trabalho, como deveria ser, como qualquer outro equipamento
de trabalho, né, individual deveria ser. Então, esse projeto de lei, ele proíbe o uso indiscriminado das imagens. Ele devolve ao policial o poder de decidir se ele vai usar essas imagens ou não, se ele vai divulgar essas imagens ou não, né? Claro que respeitando também a legislação no tocante à imagem, mas se ele vai encaminhar ou não para a autoridade policial e judiciária, enfim, essas imagens, porque ela tem que ser utilizada para produzir provas contra o meliante e não contra a polícia. E também, esse projeto de lei, ele permite que o policial decida se ele vai filmar ou não vai. E em que momento ele vai acionar, em que momento ele não vai. Né? Às vezes precisa ter uma prova para que aquele crime seja elucidado, que o policial entende. Ok, ele pode acionar, gravar e dar encaminhamento nas imagens se ele entender que for assim. Mas se ele entender que ele não tem que filmar, ele não vai filmar. Então, isso faz com que a gente vê, por outro lado, também, que o nosso policial militar hoje, por ser o único agente que está sendo compelido a usar essas câmeras corporais, ele acaba se sentindo um cidadão de segunda categoria, uma pessoa sob suspeita, e o que não é verdade. Né? Então, assim, por que não colocam, vamos lá, no Ministério Público, no Judiciário, no dentista, no médico, no advogado, no radialista? Por que nas outras polícias, né, nas outras forças, por que o policial militar está sendo tratado como um agente público com menos confiabilidade? Não é verdade, né? Então, a gente fala, e com muito orgulho, né, a gente fala que Santa Catarina tem a melhor segurança pública do país, e as nossas polícias são as melhores polícias do país, a nossa polícia militar também, mas tem inúmeros desafios no dia a dia que precisam ser enfrentados. E um desses desafios é no tocante às câmeras corporais, e diante dessa ostensiva, né, que eu fiz o projeto de lei buscando proteger as nossas polícias, buscando proteger mais do que isso, a segurança pública, porque de forma alguma a gente pode permitir que a lei beneficie um criminoso em detrimento de quem está fazendo cumprir a lei. Perfeito. E diariamente nós vemos policiais que estão realmente sofrendo com o uso da câmera, que a câmera no início veio como uma abordagem que era positiva para o policial e se tornou reverso, né? E não tem nada que seja feito ativamente para combater isso. Então a importância do projeto de lei, né, deputada, é trazer uma dignidade para o trabalho do policial, do dia a dia, para quem está na rua, quem todo dia sai de casa e não sabe se vai voltar. Porque, infelizmente, a polícia não é chamada para uma festa, para uma comemoração. É chamada para um conflito, para uma situação de risco, para pessoas de bem. Então, precisa ter essa contrapartida, tanto da população quanto do Estado, em ajudar o policial, né? Ser solícito. Então, o projeto de lei é incrível, assim. Eu acredito que ele vai trazer muitos benefícios para os nossos praças, aprasquianos e aprasquianas que estão na rua todo dia, dando o seu melhor. Ai, que bom ouvir isso, e é exatamente isso que eu sinto, assim, de muitas vezes a pessoa que está atrás de um gabinete, atrás de uma mesa, né, não sabe o que acontece no dia a dia, o que acontece lá na rua, né, e é exatamente isso que tu falaste, né, as pessoas só chamam a polícia numa situação gravíssima, onde alguém está correndo risco, onde alguma lei está sendo burlada, algum direito está sendo burlado. Muitas vezes, né, evidentemente que quando a polícia der a ordem de prisão, se a pessoa se render, ok, né, ninguém vai usar força desnecessariamente, né. Agora, a forma como a polícia é recebida é que vai determinar a necessidade da contenção, né? Então, tudo isso e infelizmente, assim, existe umas narrativas normalmente da esquerda, né, que deturpa absolutamente isso, né, assim como eu vejo essa ação do Ministério da Justiça completamente deturpada da realidade, imaginando algo que não acontece no dia a dia na rua, né. Evidentemente que se houver exageros em casos isolados, eles vão ser punidos, como efetivamente é.
E hoje em dia não falta pessoas com celular gravando, não falta câmeras de rua gravando, né, o que acontece. Então, as condutas já são bastante observadas e bastante vigiadas, né. Agora, obrigar um policial, e volto a dizer, somente o policial militar, que é o que está acontecendo hoje, como se ele fosse um servidor de segunda linha, com menos credibilidade que os demais, causa até um prejuízo moral para a pessoa, né? Para o cidadão que está ali, para aquele policial que está ali e que sai de manhã cedo, como tu disseste, né? Ontem, na sexta-feira, né, fazendo um parêntese, na formatura do BOP, eu fiquei observando, né, os policiais. Sai de manhã cedo de casa, só aquela farda que o policial carrega deve pesar uns 15, 20 quilos, né? E ele equipa, aquele colete que ele usa. Aí eu perguntei o que tem aí dentro, o que tem aqui, o que tem ali, né? Porque na minha época era muito mais simples, né? A gente tinha um 38, 5 tiros e te vira, né? E hoje não, o policial tem uma série de equipamentos e tal, mas ele tem ali dentro o kit primeiros socorros, ele tinha de tudo ali, né? E aí eu fiquei pensando, tá, mas acontece isso. Então, assim, o policial hoje, ele é mais do que alguém que vai fazer com que a lei seja cumprida, né? Ou que um crime seja cessado no momento que ele tá ali. Ele salva a vida, ele faz parto, ele faz primeiros socorros, ele é um psicólogo às vezes. Então, assim, é um multitarefas que tá ali na rua fazendo o seu melhor pelo estado de Santa Catarina, né? Vamos falar aqui do nosso estado. E pelo bem das pessoas, né? Então, desde a gente vê uma série e graças a Deus, assim, esses programas institucionais, como o ProERD, por exemplo, trouxeram a polícia para mais perto do cidadão. E eu acho que essa relação que Santa Catarina tem de polícia comunitária, de polícia próxima, né, conectada com a sociedade, trouxe uma visão diferenciada e fez com que as nossas polícias tivessem a excelência que tem também, né? Mas isso tudo vem treinamento, é uma série de fatores. Mas a sociedade precisa entender isso também e se engajar nessa batalha. Porque é uma luta de quem quer fazer valer a lei, proteger as pessoas que estão sendo vítimas contra o crime. E muitas vezes um crime organizado, de alta periculosidade, e as pessoas ainda vivem com uma certa inocência, achando que não vai acontecer. A gente vê no interior, especialmente, locais onde deixa a porta aberta, deixa o carro com o vidro aberto, ainda se vê isso. Então o cidadão ainda vive de uma forma inocente e não percebe os perigos que se encontram no dia a dia. E não é só no momento da ocorrência que a polícia está atuando, né? No dia a dia, o fato dela se fazer presente, de ela estar ali, dos programas de prevenção, faz com que a gente tenha uma segurança e o cidadão consiga viver em segurança. Né? Então, assim, a gente precisa também que a sociedade se envolva nessas pautas, abrace essas pautas com a gente, porque essa pauta, por exemplo, das body cams, das câmeras corporais, vai ser muito difícil de levar para frente, muito difícil, porque eles não querem. Eles simplesmente querem, especialmente essa cartilha atual do Ministério da Justiça, eles querem cercear o policial ao máximo, eles querem... a gente tem visto inúmeras, né, não é acusação nem nada, mas a gente tem visto inúmeras notícias e inúmeras atitudes, né. Agora, essa semana que passou, a dama do tráfico foi visitar o Ministério da Justiça, foi recebida pela porta da frente 2 vezes. Então, vem cá, onde é que a gente está? Né? Então, acho que o cidadão também tem que ficar muito conectado com isso, muito ligado com isso, de que lado a gente está, o que a gente quer, o que a gente espera da nossa sociedade, o que a gente espera da nossa segurança pública também. E apoiar as nossas polícias, né? Porque eu acredito que só o cidadão que está em conflito com a lei, o elemento que está em conflito com a lei é que vai ter ojeriza de polícia. Do contrário, é quem a gente chama, é quem... de vez em quando o cara até fica chateado, pô, tomei uma multa, mas por alguma razão tomou uma multa, né? Mas se a gente for ver, quem anda na linha, quem anda de acordo com a lei, não tem problemas,
né, com a polícia. Então, a gente precisa também do apoio da sociedade para que essas pautas não sejam invertidas e a gente não viva com falsas verdades. É isso que acontece muitas vezes, né? Então, voltando a esse caso da Câmara, é um processo que está sendo muito difícil de ir para frente, eles vão travar onde puder, porque a pauta deles não é essa, é justamente cercear as polícias, né? É justamente dificultar a ação das polícias e ter as polícias sob controle. Né? Então, a gente está na contramão disso, né? A gente está enfrentando diversos desafios para fazer o que é correto. Porque eu entendo, e eu acredito que a maioria dos catarinenses pense como eu, que nós precisamos ter uma polícia bem treinada, bem equipada, capaz de agir em favor do cidadão de bem, seja para manutenção da ordem pública, seja numa ocorrência, num momento de dificuldade. E jamais uma polícia que está sendo cerceada do seu ofício, que está tendo dificuldade em fazer o seu trabalho, né? Hoje a polícia tem fé pública, vale lembrar que as nossas polícias têm fé pública, mas esse dispositivo pode ser utilizado como se não tivesse. E jamais pode ser usado ou pode ser admitido que seja um inibidor da atividade policial. Até porque a gente vê também que acaba meio que um ponto puxa outro, né? Até o presidente estava comentando antes sobre o aumento de casos de processos administrativos que os policiais estão sofrendo e que buscam a PRASC para se ajustar com a nossa equipe de advogados e tudo mais. E querendo ou não, isso lá na frente tem um outro efeito, um efeito psicológico no policial, né? O presidente até comentou sobre o caso... Tínhamos comentado, né? É o grande número de suicídio que a gente tem, né? Então, assim, eu estava vendo a senhora falar agora, né, como falou, é o policial bem equipado, com boas viaturas, né, mas a gente também tem que ver, né? Fora isso aqui, tem toda uma estrutura por trás também. O policial também tem família. O policial sai de casa e ele sabe que a família dele também tem um X, não é só o policial, né? Então, muitas vezes o Estado não olha essa situação. Vai lá, coloca o policial a trabalhar, mas não sabe, né? Como é que ele está psicologicamente, como é que ele está a família dele, se ele está bem de saúde, não. É exercer a função dele, guarnecer o Estado, né, guarnecer a população, mas muitas vezes não consegue, né, o Estado também dá essa estrutura para que ele consiga fazer isso. Então, assim, ó, cobramos, né, mas também não olhamos também, né, o simples, o básico, que é dar uma estrutura, não digo só material, mas sim também mental para esse policial, né? Não só policial, bombeiro militar também. A gente estava falando sobre as enchentes aí agora, né? As situações que está aí, vários policiais, bombeiros militares atingidos, mesmo assim trabalhando, policiais acidentados, bombeiros acidentados, policiais acidentados, perderam tudo também. Então, assim, ó, mas tem que trabalhar, né? E muitas vezes, como a gente está falando, policiais que foram punidos porque a câmera não funcionou. Não pode isso. Não. Ele não tem culpa. Ali é uma máquina, né? Ela tem vida útil também. E, né, a gente tem policiais com uma boa punição, tá? Financeiramente até. E é uma situação extremamente delicada, porque assim, temos tanto na polícia militar quanto no bombeiro militar diversos problemas. Infelizmente a gente não vai conseguir mudar todos eles do dia para a noite. Mas esse projeto de lei, ele é um início. Ele é uma luzinha no fim do túnel, digamos, uma esperança para o policial de que dias melhores podem chegar, porque realmente a questão da câmera corporal, imagina, você chega numa situação, né, numa ocorrência com adrenalina, tentando acalmar os ânimos, e você por uma vírgula de segundo esquece de ligar a câmera, você é punido. Não importa se naquele dia você salvou uma família, se você evitou que alguém fosse agredido, se você fez com que a lei fosse cumprida, tudo isso é ignorado por um erro de ligar uma câmera. E dá uma punição que afeta psicologicamente a pessoa que saiu para trabalhar e que fez o seu trabalho corretamente. Eu acho que essa sensação de trabalhares para fazer a justiça prevalecer, trabalhar, o presidente da PRASC falou aqui agora, né, quantos dos policiais, dos bombeiros, nessa situação hoje, né, nessa situação de enchentes que a gente está vivendo, poderia estar na sua casa ou precisaria estar na sua casa ajudando a própria família a salvar os seus bens e tal, e ele está trabalhando para salvar a população, para ajudar a população, né?
Então, de maneira alguma, se pode punir o policial por uma situação como essa. E até porque naquele momento, e é justamente isso que o projeto de lei busca, no momento dessa euforia toda, né, desse conflito todo, desses ânimos acirrados que está numa ocorrência, ele vai fazer o melhor que ele puder, às vezes tem que improvisar, às vezes, né, mas ele vai fazer o melhor que ele puder, com o treinamento que ele tem, para resolver aquela situação. E, o problema o grande objetivo, a grande tutela que se busca é resolver aquela situação com o mínimo de dano possível. Então, esqueci de ligar a câmera, pelo amor de Deus, isso não é isso que tem que devolver ao policial. O poder discricionário de, atendendo o treinamento que ele tem, atendendo a lei, né, ele possa tomar a atitude que ele acha adequada para resolver aquele problema, né, no momento. É isso que se busca, é essa tutela que se busca, né? Que ele tem não pode desvirtuar disso, né? Que ele possa analisar a situação e falar, não, essa situação eu preciso gravar, é necessário, isso aqui é interessante para agilizar o trabalho e comprovar tudo que está sendo feito. Exatamente. E não de maneira contrária, que ele faça todo o serviço corretamente e no fim tem uma punição. Isso, e aí é que vem o sentimento de injustiça, né? Tu trabalhas para que a justiça prevaleça e tu és injustiçado, é punido por uma injustiça, né? Então eu acho que esse sentimento, assim, é muito prejudicial para a função, é muito prejudicial para o nosso policial, e como o sargento Ailton falava aqui antes, esse sentimento, né, o ânimo dos nossos policiais, a tranquilidade, a capacidade de trabalhar com a cabeça, né, organizada e tal, cada vez mais a gente percebe que existe cada vez uma pressão maior, né, em cima dos policiais. Isso não é bom, né? Nenhum cidadão, e a lei também nem permite que isso aconteça, pode trabalhar sob pressão, né, que já é uma pressão normal, né, nessas situações, ainda vem uma pressão externa que condiciona o trabalho dele. Né? Eu acho que isso é um erro, assim, que a gente não pode permitir que continue acontecendo, né? E aí tem outro fator extremamente importante também, que é o alto custo desses equipamentos. Né? A gente fala, é o aparelho, depois tem um software, depois tem a memória, depois tem a nuvem, não sei o quê, e são dados que vão se acumulando e que vai necessitando de cada vez um investimento maior. Então é um custo altíssimo para o Estado e que não tem nenhuma comprovação dessa efetividade. Né? E aí, em contrapartida, a gente defende, né, que a gente precisa empregar os recursos públicos em equipamentos que realmente vão potencializar a segurança pública e vão trazer um resultado maior para a sociedade e para o policial, para o agente público que está operando, né, naquele momento, naquela situação. Então, assim, e volto a dizer, né, a questão da credibilidade dos nossos policiais, esse sentimento de estar numa situação, de se sentir com menos credibilidade que outro agente público que não é obrigado a usar esse tipo de câmera também. Presidente Ailton, eu acho que posso falar por todos os aprasquenos e aprasquenas que nos ouvem. Muito obrigada por trazer a deputada federal Daniela aqui hoje conosco para apresentar esse projeto que é tão importante, né? É fundamental que a gente tenha a nossa diretoria à frente trazendo essas informações para os associados, para que todos tenham conhecimento dos projetos que estão em andamento e dos benefícios que podem vir, porque isso faz total diferença. Não adianta cobrar e também, ao mesmo tempo, não saber o que está acontecendo, né? Não ter a informação, saber os nomes de quem está fazendo as lutas, né? Comprando as brigas da polícia e dos bombeiros militares aqui de Santa Catarina e tudo mais. Muito obrigada, meu presidente. A gente que agradece também a Dani por estar lá lutando por esse tema tão importante para nós, aprasquianos aqui, para a família aprasquiana. Como eu falei, né, por trás do militar tem toda uma família, a nossa família também, né, que depende do bem-estar dele também. E o bem-estar dele passa nessa situação. Porque eu estava falando para a Dani, hoje nós temos muitos casos de policiais que estão pedindo também para sair. Entendeu? Pedindo para sair até policiais bem treinados que estão pedindo para sair do operacional, porque não tem mais como trabalhar. Hoje eles estão engessados, e cada vez mais o sistema é bruto contra ele, né?
Em vez de ajudá-lo, ele vem igual uma máquina, né? Passando igual um rolo compressor por cima. Então, assim, ó, que bom, né, que a Dani está lá lutando por isso aí, né? A praça que está aqui, né? Eu sei que tem mais um monte de falar, um monte de coisa para falar aí. Deixar, né, tá falando aí que, né, para os nossos aprasquianos aí e toda, né, a população catarinense também saber um pouquinho. Obrigada, sargento. Obrigada. Eu estou sempre à disposição, né? Vocês sabem que é algo que eu defendo com carinho, né? A gente sai da polícia, mas a polícia não sai da gente, né? Então, os meus irmãos também são policiais, né? Um é sargento, outro é soldado ainda, acho que vai a cabo agora, no ano que vem. É novinho ainda, né? Recém-entrado, né? Recruta ainda quase, né? E eu tenho, assim, eu sempre digo, né? Que a PM, para mim, foi a maior pós-graduação que eu fiz na vida, né? Eu ainda estava na faculdade de Direito quando eu trabalhei na PM, e fiquei até um pouquinho antes de me formar, porque, né, na época, foi uma escolha que eu fiz, porque a gente não tinha muita prospecção de crescimento na carreira e tal, e eu tinha convites para começar a advogar, então eu acabei saindo e trabalhando. Mas vivendo esse dia a dia, conhecendo esse dia a dia, conhecendo a labuta do policial, o carinho com que os nossos policiais executam a sua função, né, o cuidado, e volto a dizer assim, eu acho que a maior prova disso é a qualidade da segurança pública no nosso estado. Isso é a dedicação das pessoas que estão ali. Existe equipamento, existe uma série de coisas e tal, mas o que realmente faz a diferença é o treinamento, essa interação com a sociedade e é o carinho que o policial tem com a sua profissão, né? Então eu acho que isso é que precisa ser fomentado cada vez mais, essa responsabilidade, essa mistura de carinho e de responsabilidade. Tanto que está aí hoje assim, né, esse programa do Jorginho ali, que é o Escola Mais Segura, né? Que hoje muitos pais estão falando assim, ó, que por ter um policial lá, então, como ela já guarneceu aquela área toda ali, então assim, ó, sem polícia militar, sem bombeiro militar, a coisa não vai andar. Podem muitos não gostar, mas é como eu falei assim, ó, campo de futebol, polícia militar não tem nada a ver com quem está lá jogando, com quem está assistindo, mas para manter a segurança, precisa da polícia militar. Né? É igual o bombeiro. O bombeiro fica quartelado, mas ele sai para quê? Para atendimento de ocorrência. Seja grave, seja médio, seja leve, não tem que mais estar lá. E a polícia militar é a mesma coisa. Então, por isso que a gente precisa valorizar esses profissionais da segurança pública. Sempre respeitando, né, as outras categorias, mas a gente como militar, a gente também está lutando para que isso aconteça, né? Essa valorização. E a valorização, ela vai também desde, né, do material, né, até o financeiro. E o psicológico também. Então é para isso que existe a praça, né, e para isso que existem também os nossos deputados. E agradeço a senhora por estar lutando por esses direitos nossos lá. Muito obrigado. Obrigada. E parabéns a vocês também por esse trabalho que vocês fazem aqui na praça, que eu acho que é fundamental, né, por tudo que a gente falou até aqui. Mas parabéns a vocês e contem sempre com a gente. Tá? A gente está lá, né, não só na Comissão de Segurança Pública, mas enfim, na Câmara de Deputados. E como eu costumo dizer, né, o Gabinete 134, lá no Anexo 13, é a casa de vocês, é a casa dos catarinenses. E assim como eu já recebi lá o Sargento Clailton, vai ser um prazer muito grande receber a todos vocês. E a gente está aqui para servir, né? Não deixa. Eu acho que esse sentimento de servir, é algo assim que a gente tem em comum, né? E que permanece em mim e que eu quero cultivar sempre. Então, contem comigo, né? Para defender essas pautas também, para defender as nossas polícias, defender os nossos militares, as nossas forças de segurança como um todo e defender o nosso estado de Santa Catarina. E preservar a lei e a ordem, né? Preservar a paz social. Acho que é isso que a gente precisa de mais. Deputada, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, por explicar um pouquinho do seu projeto de lei e por deixar aberto, né, a todos os nossos aprasquianos e a Polícia Militar e o Bombeiro Militar, né, deixar as portas abertas e também deixar todo mundo tranquilo de que a gente tem representante que está de olho, que está cuidando e está fazendo o seu máximo para trazer benefícios e também resguardar os direitos dos nossos policiais. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. E eu vou aproveitar para pedir para o pessoal me acompanhar lá nas redes sociais, né, Daniela Rainer. E quando a gente estiver apanhando bastante lá por defender essas pautas que muitas vezes não são de interesse, né, de alguns poderes, digamos assim, a gente precisa do apoio de vocês também, né? A gente precisa ser lastro um do outro, né? Que aí a gente vai longe. Obrigada e um grande abraço a todos.
Obrigada, presidente, também pela presença, por estar aqui conosco. E agradeço a todos os aprasquianos e aprasquianas que nos assistiram pelas nossas redes sociais. Desejo a todos uma excelente tarde e até a próxima.